os 10 truques para você conseguir emagrecer, para tornar este emagrecimento mais rápido, mas não mais rápido em tempo, mas com que você tenha consciência do que deve fazer e assim conseguir, então, de fato, emagrecer. Lembrem sempre que eu falo em emagrecimento, nunca em perda de peso. O emagrecimento, ele é saudável, já a perda de peso é só mais uma perda de peso, ela não ocorre de forma saudável. Então, por isso que eu sempre falo em emagrecimento e não unicamente perda de peso. O primeiro truque da aula de hoje é anote tudo o que você come. Vai parecer muito cansativo. Putz, como que eu vou anotar todos os lanches, todas as balas, todos os chicletes, enfim, como que eu vou anotar tudo isso? Mas fazer este exercício de anotar aquilo que você come vai fazer com que você consiga visualizar tudo aquilo que você está comendo. Porque quando a gente fica no nosso dia e aí você come ali um pedacinho de chocolate, aí depois você come uma castanha, aí você come uma bala, aí depois você vai lá e almoça, aí depois você come mais um outro negocinho. E tudo isso você não visualiza, você vai visualizar apenas as grandes refeições. Normalmente as pessoas, elas visualizam só as grandes refeições daquilo que elas comem. Ali o café da manhã, o almoço, às vezes até um lanche, ela até percebe que ela faz, mas todas essas pequenas coisinhas que ela come, por exemplo, eu tô assistindo um filme e comi uma pipoca. Eu fui passear no shopping e tomei um sorvete. Tudo isso as pessoas não percebem que elas comem. Então, ter essa tarefa de anotar tudo aquilo que você come vai trazer com que você visualize tudo aquilo que você está comendo, não esqueça de nada. E aí consegue perceber o que pode ser eliminado da sua alimentação, do seu dia, ali que não precisa fazer parte. São calorias a mais que você está ingerindo, não percebe, e aí você consegue eliminar esta caloria. Isso pode parecer um pouquinho dificultoso, é mais no começo mesmo para você ter esta consciência do que você está comendo. E a nossa segunda lição é: descasque mais e desembale menos. Simples como isso. Descascar uma fruta, uma banana, uma laranja, descascar ali um legume que você vai cozinhar, muito mais do que desembalar uma bolacha, do que desembalar uma granola, do que desembalar ou abrir a embalagem ali de um salgadinho. Desembalar menos, descascar mais, isso significa que você vai comer muito mais alimentos que são saudáveis, alimentos que são naturais. Você vai comer, então, frutas, verduras, legumes. Você pode sim desembalar, por exemplo, uma carne, um frango. A gente não vai falar em descascar um ovo, mas ali quebrar o ovo. Então, todos aqueles alimentos que não têm embalagens, que não tem lá uma lista de ingredientes muito extensa, que tem, por exemplo, você vai desembalar um arroz, você vai desembalar um feijão. Quanto mais natural for ali, mais próximo do natural a gente consumir esses alimentos, melhor vai ser para a nossa saúde. E, consequentemente, olha que legal isso. Consequentemente, comendo mais alimentos naturais, com mais qualidade, a gente come menos, justamente porque eles saciam muito mais o nosso corpo. Como eles fornecem os nutrientes que a gente precisa, a gente não fica buscando o alimento todo momento. E aí, vejam só vocês, por que às vezes tem gente que sente fome o tempo todo? Acabou de comer, mas está com fome. Fala, Nus, mas eu acabei de comer e eu tô com fome. Isso muitas vezes acontece porque você não fornece os nutrientes necessários para o seu corpo. Você está apenas comendo, ingerindo calorias, mas não tem qualidade. E aí o seu corpo, ele tá pedindo, ele quer mais nutrientes, ele precisa de mais nutrientes, então ele vai pedir mais comida. E aí você acaba comendo, só que aí você acaba comendo ali os alimentos que não são saudáveis, você acaba comendo um pão, né? Não que o pão não seja saudável, a gente tem os pães de qualidade, mas de repente você vai ali por um pãozinho francês, ou você vai ali para uma bolacha, ou você vai petiscar ali até uma barrinha de cereal, ou você vai abrir um salgadinho, enfim, você acaba indo para os alimentos que não vão fornecer nutrientes nenhum para o seu corpo. Então, você vai acabar ficando sempre com fome sim, porque você não está nutrindo o seu corpo, você está apenas ingerindo calorias. E aí é por isso que você sente fome o tempo todo. A partir do momento que você come mais alimentos de verdade,
Você vai descascar mais uma fruta, descascar mais um legume, lavar mais também, né? Lavar mais ali os folhosos, por exemplo. Você vai fornecer todos esses nutrientes e, consequentemente, você vai sentir menos fome. Seu organismo vai ficar mais saciado. Uma pela oferta maior de nutrientes e outra pela quantidade maior de fibras que esses alimentos possuem. Então, esta é a segunda lição da nossa aula de hoje. Descasque mais e desembale menos. Preste atenção na qualidade da sua alimentação. Isso é extremamente importante. A nossa terceira lição da aula de hoje, né? O nosso terceiro truque aqui para fazer com que você consiga emagrecer de forma definitiva e saudável é não se comparar às outras pessoas. A gente tem um costume de ficar comparando, né? Comparar a dieta que você está fazendo com a dieta do vizinho, comparar o quanto de peso você perdeu com a sua amiga ou com o seu marido, enfim, com a pessoa que também está neste processo de emagrecimento. Então, você ficar se comparando a todo momento com as pessoas que estão ao seu lado, fazendo também, por exemplo, uma dieta, ou de repente a pessoa nem tá fazendo dieta, mas você fica ali sempre contando, eu tô mais magra que você, eu perdi tantos quilos essa semana. Ficar nessa comparação às vezes pode ser frustrante, porque você tá sempre numa competição com alguém, e às vezes se essa pessoa ela perdeu mais peso que você vai se frustrar, você fala, putz, aquela pessoa perdeu peso, eu vou ter que me matar mais essa semana, vou restringir mais a minha dieta essa semana, vou me matar na academia, porque ela perdeu mais peso que eu. E aí você se desgasta muito mais, ou ao contrário, aí você se sente fracassada, aí você vai recorrer às vezes até a comida, vai querer abandonar, e aí você acaba ganhando mais peso. Então não se compare. A única pessoa que você vai se comparar é com você mesmo, porque você sabe os seus limites, você conhece o seu corpo, você conhece o seu metabolismo, você sabe qual é a sua velocidade. A gente não consegue comparar ninguém com ninguém, porque são duas pessoas diferentes, são duas histórias diferentes, são dois mundos diferentes. Então a gente tem que apenas nos comparar com nós mesmas. Isso em tudo na vida e principalmente quando a gente está nesse processo de emagrecimento. Então a gente tem que se comparar única e exclusivamente com nós mesmos, respeitar a nossa velocidade, respeitar os nossos limites, para não nos impor dietas, por exemplo, que não faz sentido para você, tá certo? Vamos então aqui para o nosso quarto truque de hoje, a nossa quarta lição da aula de hoje, que é fazer as pazes com a comida. A gente precisa resgatar esse prazer em comer, em não ter ódio da comida, não ter raiva, não ter, às vezes, até mesmo raiva desse sentimento de fome que às vezes a gente tem. A gente precisa entender o nosso corpo, a gente precisa ouvir o nosso corpo. Como eu falei, se você sente fome o tempo todo, pode ser porque você está com alguma deficiência de nutriente. Então é importante entender o que o seu corpo está dizendo. Se você come com raiva ou você come e sente culpa, isso é muito ruim, você gera sentimentos negativos no seu corpo e isso gera muito estresse, aumenta o hormônio aí do cortisol, que isso vai fazer com que você acumule mais peso. Então percebam, né? O nosso corpo é uma máquina, né? Então se você dá o comando errado para ele, ele vai fazer ali com que você ganhe mais peso, vai sempre mandar comandos para com que você de repente ingira mais calorias ou que você acumule calorias, acumule gordura na região, por exemplo, abdominal. Quando você gera esse sentimento aí negativo no seu corpo ao comer alguma coisa, você gera mais cortisol no seu corpo, que é um hormônio do estresse. E esse cortisol vai fazer com que você acumule gordura na região abdominal. Então percebam o quanto é ruim isso, quanto é ruim ter essa relação ruim com a comida. Sem contar, né, gente, que a gente tá aqui sempre comendo. A gente precisa comer ali no mínimo 3 vezes no dia. Pelo menos ali, café da manhã, almoço e jantar você faz. Então imagine você comer no mínimo 3 vezes no seu dia com raiva, com frustração, com medo,
com ódio, com todos esses sentimentos negativos. No mínimo 3 vezes no seu dia você vai estar gerando esse sentimento. Então, assim, faça as pazes com a comida, coma com prazer, mas aprenda a comer. Você aprendendo a comer, a respeitar o seu corpo, a entender o seu corpo, você vai comer com mais prazer, sem sentimento de culpa, sem frustração. Então, isso é muito melhor, muito mais agradável. A nossa quinta lição de hoje, o nosso quinto truque de hoje, da nossa aula de hoje. Fuja do hoje eu posso. Sabe quando você diz para você mesma: ah, não, é só hoje. É só hoje que eu vou comer esse docinho. Ah, não, hoje o dia foi estressante, então hoje eu posso. Ou de repente, ah, não, essa semana eu fiz tudo direitinho. A Nutri vai ficar super orgulhosa de mim, então hoje eu posso. Hoje eu vou comer lá um super lanche e aí você acaba colocando o pé na jaca, como a gente diz, fazendo aquele o dia do lixo. Eu não gosto de usar essa expressão aí que muita gente usa, né? Que a gente tem o dia do lixo. Primeiro que, né, o nosso corpo não é um lixo, então a gente tem que colocar alimento, não um lixo para dentro do nosso corpo. Pode ser ali que você tenha uma refeição livre, mas não faça o seu dia inteiro ser com uma refeição livre. Faça ali sempre com moderação. Então, se você sempre se permite colocando, hoje eu posso, você sempre vai fazer essa permissão para você. Porque isso eu já percebi muito. Não adianta querer enganar aí, de repente, a Nutri. Você sempre vai falar, não, é só hoje. E aí esse só hoje vira hoje, amanhã, depois e depois. Então essa permissão, ela fica de forma constante. Hoje eu vou querer comer algo diferente, mas é uma refeição que eu vou fazer e é com consciência. Porque se você se permite toda vez a comer algo que não é saudável, né? Tudo bem, pode ser ali algo que não é saudável, um doce, um salgado, enfim, uma torta, né? Algo que não seja saudável, algo mais calórico, mais gorduroso. E você abrir essa exceção a todo momento, aí, obviamente, seu emagrecimento vai por água abaixo. Então, se você fizer, de repente, uma refeição, tem a sua semana lá, e uma refeição dessa semana for um pouco diferente, for com algo que é mais calórico, algo que é um pouco mais gorduroso, algo que não seja tão saudável, não tem problema. Eu gosto sempre de falar que 80% da sua semana, ela deve ser saudável. Apenas 20% pode ser constituída aí de alguns alimentos que não são tão saudáveis. Então, não faça essa permissão, porque essa permissão que você se coloca, que é o só hoje, ela pode virar um só hoje permanente. E eu já escutei muito as pessoas fazendo isso. Ah, não, é só hoje, e aí o só hoje é hoje, amanhã e depois e depois. Então, tenha consciência. Coloque para você essa responsabilidade do seu emagrecimento. Se você realmente quer emagrecer, coloque essa consciência para você. Tome a responsabilidade do emagrecimento para você. Se você se faça essa permissão sempre, é porque você não quer emagrecer. Porque sim, o emagrecimento vai depender daquilo que você come. E se você come errado a todo momento, esse emagrecimento não vai acontecer. Não adianta colocar a culpa na dieta que você está fazendo, enfim, colocar a culpa no mundo e não trazer para você essa responsabilidade. A responsabilidade de querer emagrecer, de tomar as rédeas aí do seu emagrecimento, ela é sua. Então não acha que há uma conspiração aí no mundo contra o seu emagrecimento. Porque cada hora vem uma tragédia aí e aí você fica, ó vida, ó céus, hoje eu vou comer, vou me esbaldar no pote de sorvete. Não, isso não pode acontecer. A nossa sexta lição da aula de hoje aqui, né, dos truques, dos 10 truques que a gente tem aí para conseguir emagrecer definitivamente é: quebre paradigmas. Como assim? Quebre crenças. Quebre mitos que você criou na sua cabeça. E um deles, por exemplo, que você achar que para emagrecer, que comida saudável é cara. E não é. O comer de forma saudável, a gente come alimentos simples, a gente não precisa basear a nossa alimentação aí para emagrecer, por exemplo, com farinhas caras. Não.
é o simples. Às vezes a gente se engana tanto que a gente coloca, por exemplo, ali um macarrão instantâneo, por exemplo, esses macarrão do tipo lamen, que vem com aqueles temperinhos prontos, enfim. É super baratinho, né? É mais baratinho ali, não custa nem R$ 2. Mas este macarrão instantâneo que vem ali, ele tem 80 gramas. Ele dá ali para uma pessoa, no máximo, né? 2, dependendo do quanto você come. E aí, se você comprar um pacote de macarrão que tem 500 gramas, ele custa R$ 4. Então, veja, um pacote de 80 gramas custa R$ 2. Um pacote de 500 gramas de macarrão custa R$ 4. E ele vai nutrir muito mais o seu corpo, ele alimenta muito mais pessoas. Esse macarrãozinho instantâneo vai ali dar para 1, 2 pessoas no máximo. Já um pacote de macarrão mesmo, 500 gramas de macarrão, dá ali umas 5, 6 pessoas, talvez. Então, ele alimenta muito mais vezes, ou muito mais pessoas, e nutre muito mais. Até porque você vai fazer, por exemplo, ali junto com um molho de tomate, junto com legumes. E não diga você que vai, não, porque o macarrãozinho instantâneo é muito mais rápido, não toma muito tempo. Pensa na sua saúde. Se ele é muito mais rápido, é porque alguma coisa de errado tem ali. A gente sabe que esse macarrãozinho instantâneo, por mais que você, eu não como aquele temperinho pronto que vem, né, o sachêzinho, eu como só a massa. Mas aquela massa, ela é frita, então já tá ali, já cheia de gordura hidrogenada, cheia de gordura saturada, gordura trans. Então a gente faz muito mal para o nosso corpo. Ele pode ser, sim, mais barato na nossa ilusão ali de que é mais barato, porque comparando ali, realmente é mais barato, só que quando a gente pega o peso, ele é mais caro. Ele é mais rápido, mas cozinhar um macarrão que você vai colocar a água ali, deixar 8 minutinhos, 8, 10 minutos cozinhando, é rapidinho. E um molho que você já pode deixar pronto. Você não precisa fazer o molho ali na hora. Você já deixa o molho pronto de antemão. E a sua saúde, ela vai agradecer. Porque esse macarrãozinho que você acha que é mais barato e é mais rápido de fazer, lá na frente, a saúde, ela cobra. E aí você vai ter que comprar remédio, você vai ter que comprar, às vezes, até imediatamente. Ali no dia seguinte, você vai ter que comprar um remédio para gastrite, um remédio para constipação, um remédio para gases. Ele acaba até se tornando mais caro, porque você vai comprar muito mais remédios, às vezes até ali para consumir, porque a sua alimentação, ela não é saudável como um todo. Então você precisa de alguns medicamentos por conta de alguns sintomas que você apresenta. Ou você vai precisar de medicação lá na frente. Então, se você não tem tempo para cuidar da sua alimentação, da sua saúde hoje, você vai ter que ter tempo lá na frente para cuidar da doença. Então, preste muita atenção quando você fala que não, um macarrãozinho instantâneo é mais rápido. Não, abrir um pacote de salgadinho é mais rápido do que comer uma fruta. Então, isso pode custar muito mais caro e muito mais tempo lá na frente. Porque sim, a saúde, ela vai cobrar lá na frente. A nossa 7ª lição: jamais faça dietas malucas. Essas dietas aí que tem a dieta da lua, a dieta do suco, a dieta detox, a dieta da sopa, dietas restritivas, enfim, dietas que vocês leem aí na revista, ou a dieta que a vizinha tá fazendo, enfim. Pegar essas dietas de revistas, a dieta do vizinho, enfim, porque deu certo para um, vai dar certo para mim. Não. Primeiro, essas dietas de revista que a gente vê são todas dietas que não têm fundamento. Elas não são, nenhuma dieta dessas tem embasamento científico, nenhuma delas são testadas, são estudadas, enfim. São dietas malucas, que alguém tirou ali da cachola e falou, vou fazer essa dieta aqui que as pessoas vão emagrecer. Imagine você, dieta da lua, dieta da sopa, que nutriente tem nessas dietas, né? Não tem nutriente nenhum, você perde peso, você não emagrece. Além de perder peso, você perde saúde também. Seu corpo fica fraco, você não tem nutriente necessário, começa a ficar com unha fraca, cabelo fraco, alteração de humor, TPMs exageradas, enfim. Vem aí uma série de consequências quando você faz e opta por essas dietas aí que são realmente malucas. E não é porque deu certo para o vizinho que vai dar certo para você. A gente tem que pensar sempre ali em cada pessoa, principalmente essas dietas aí que são muito restritivas, enfim. Cada pessoa faz uma que é adequada para
você. E na contrapartida, né, eu indo para o nosso 8ª lição de hoje, coloquei para não fazer e não entrar nessas dietas malucas. Então, o que que eu tenho que fazer? Fazer a minha reeducação alimentar. Quando a gente faz a reeducação alimentar, que é nada mais do que aprender a se alimentar de forma mais saudável, aprender e adotar, e isso entrando também já no nosso na nossa próxima lição, que é aprender novos sabores, a readaptar o nosso paladar, saber o que comer em cada refeição, o que, que o nosso organismo precisa, entender ali cada nutriente, a importância de cada nutriente para o nosso corpo, saber, principalmente ali, né, pessoas que são muito ansiosas, normalmente à noite a gente sente um pouco mais de fome. Por que será que a gente sente um pouco mais de fome à noite? Será que é por conta aí do dia? E aí à noite, quando você tá mais tranquila, baixa toda aquela adrenalina, e aí você não vem só a fome física, mas vem a fome emocional também. Então, o que será que eu tenho que comer no meu lanche da tarde para com que isso não aconteça? Então, tudo isso, quando você se reeduca, você faz uma reeducação alimentar, aprende a comer de forma saudável, sabendo então, entendendo os alimentos para o seu corpo, você consegue fazer com que este emagrecimento ele aconteça e que ele perdure, que ele continue, que ele seja definitivo. Você não fique nessa gangorra, que não fique neste efeito sanfona. É fundamental então, para com que você consiga fazer com que este emagrecimento realmente aconteça e que não fique de novo, né, nesse efeito sanfona e nesse ioiô, que isso faz muito mal para nossa saúde. Você fica no efeito sanfona, né? Você emagrece, engorda, faz com que você perca principalmente muita massa magra. Além de perder muita massa magra, seu metabolismo fica alterado e vai fazendo com que seu emagrecimento fique muito mais difícil ao longo do tempo. Você não perde peso como você perdia antigamente. E aí começa a ficar muito mais difícil e aí você começa a ficar cada vez mais frustrado. Por isso que a gente tem que fazer um emagrecimento que seja saudável e duradouro. Falando então do nosso nona lição da aula de hoje aqui, então falando sobre os 10 truques para a gente conseguir emagrecer de forma saudável e definitiva, experimentar novos sabores, estar aberta aos novos sabores, né? Conhecer aí essa gama enorme que a gente tem de alimentos ali que entram, né? Cenoura, folhas, enfim, mas também de temperos. Às vezes a gente fica muito limitada ali a alguns temperos, como alho, cebola, uma pimenta do reino, uma salsinha, um coentro, enfim. A gente fica um pouco mais limitada e esquece de todos os outros temperos que a gente tem, as outras especiarias, uma cúrcuma, um gengibre, uma páprica, enfim, todas as especiarias que a gente tem e até combinação delas, um tomilho junto com um orégano, um manjericão. Então, assim, procurar usar todos esses temperos que a gente tem a nosso favor. Temperos são riquíssimos em fitoquímicos que são anti-inflamatórios, então eles acabam ajudando aí a desinflamar o nosso corpo e potencializar este emagrecimento. Óbvio, vai ter um ou outro que a gente não gosta, né? E não tem problema, mas não generalizar, não colocar ali tudo, eu não gosto de nenhuma fruta, por exemplo, e aí você acaba não comendo nenhuma fruta. Então, assim, experimente. Antes de você falar que não gosta de alguma coisa, experimente. Se permita conhecer novos sabores. Às vezes até um sabor um pouco mais amargo. Fala, não, eu só como chocolate ao leite. Eu não consigo comer o chocolate amargo de jeito nenhum. Mas você nunca experimentou, de repente é aquele chocolate que não é bom, aquela marca que não é boa, ou de repente você foi muito brusca do ao leite para o 100%, né, ou 80%, e aí obviamente seu paladar não fica adaptado. Então, ir fazendo ali a adaptação aos poucos, mas esteja aberta a novos sabores. Vocês vão se surpreender com o sabor de alguns alimentos. E a nossa 10ª lição da aula de hoje vai ser sobre se rodear de pessoas que tenham o mesmo objetivo que você. Olha só que bacana isso.
Quando a gente está com pessoas que querem emagrecer, que querem uma vida mais saudável, que querem comer de forma mais saudável, enfim. Quando a gente vai junto, quando a gente vai em comunidade, né, fica tudo muito mais fácil. Não fica aquela pessoa sempre alguém querendo puxar para baixo. Eu já ouvi casos, por exemplo, o próprio marido sabotava a esposa, porque ela queria emagrecer e ele sempre trazendo ali alimentos que não eram saudáveis, né? Trazia pizza todo final de semana e era esfirra durante a semana e era potes e potes de sorvete que tinha no congelador e sempre comendo ali e incentivando a esposa a comer junto. Então, ter essa conversa às vezes com o marido, não precisa, né, ser brusca ali e falar tchau, não, mas tem essa conversa franca, se é o seu marido que de repente ele te sabota, ele te puxa o seu tapete, ele te puxa para baixo. Então tem essa conversa franca com ele, tente mudar a alimentação da casa juntos. E se for amigos, procure estar sempre com amigos que queiram o mesmo objetivo que o seu. Porque se você tem amigos que querem apenas estar na balada, tá comendo fast food, sempre chamando para ir comer somente fast food, ou é churrasco, ou é ali cerveja o tempo todo, amigos que só pensam no que não é saudável, você vai se tornar essa pessoa que não é saudável. Então, busque pessoas que queiram ter mais saúde, busque pessoas que queiram emagrecer junto com você, que isso vai tornar mais fácil esta jornada. Mas de repente você pode ser essa pessoa que vai levar mais saúde para esse grupo também. Eu, enquanto nutricionista, obviamente, o meu grupo de amigos não é só rodeado de nutricionistas, mas, por exemplo, quando temos jantares, enfim, tem algum evento, por exemplo, eu faço a minha contribuição com alimentos que são mais saudáveis. E isso vai melhorando até a consciência desse grupo também, e as pessoas vão mudando aos poucos também. Mas se de repente eles não querem mudar, de repente é a sua hora também ali de, por exemplo, não estar sempre com aquelas mesmas pessoas. Não estou falando, deixa aquele amigo de lá. Mas de repente procurar às vezes novos amigos que queiram ter mais saúde. Aprenda a dizer não para esses amigos também, que às vezes ficam ali, não, come mais isso, não, toma mais isso. E fala, não, eu tô bem, não quero mais, estou satisfeita. Vou ficando por aqui. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente.